Feliz sábado, irmãos. Maranata. Deus seja louvado nesta manhã de sábado, porque Ele nos cuidou ao longo da semana, nos protegeu. Apesar que para alguns talvez tenha sido uma semana de batalhas, derrotas, não é? Mas para outros talvez tenha sido uma semana de vitórias. Mas ainda assim Deus nos reúne aqui na sua santa casa de adoração, de modo a que possamos recarregar as nossas baterias e assim podermos nos sentir prontos para herdar a Canaã celestial. E aliás, até ninguém se sente pronto até que o próprio Senhor diga que tu estás pronto para então entrar na Canaã celestial. Então nós damos graças a Deus por nos reunirmos aqui na casa do Senhor. Eu quero antes também agradecer à direção da igreja por nos confiar essa responsabilidade de podermos falar aqui hoje, sábado 19, e porque, na verdade, não é uma responsabilidade de leve, como tem se dito, não é? E eu tenho sempre dito que é uma responsabilidade pesada porque não é semelhante a estar diante de um auditório, por exemplo, ou de uma sala de aulas, ou talvez diante de estudantes ou alunos, porque nós não viemos aqui defender uma tese, mas sim viemos aqui para partilhar a palavra de Deus. E ser um transmissor da palavra de Deus é uma responsabilidade muito, mas muito grande. E também quero, desta feita, agradecer a todos aqueles que, na verdade, vêm orando em prol, na verdade, deste momento e deste dia. E só para talvez fazer um guincho, prontos. Na verdade, ao longo da semana recebemos notícias sobre o passamento físico de um grande pastor em Angola, que na verdade alguns talvez devem ter conhecido. A igreja está em luto, mas na morte de um soldado de Cristo, Deus tem sempre um propósito. Eu creio nisso. E os testemunhos, na verdade, têm sido muito grandes, porque pessoas que nem sequer frequentaram ou frequentam a igreja adventista, afinal de contas foram alcançados por uma mensagem que alguma vez ele pregou nas igrejas e pela internet também. E por esta razão, nós também nos sentimos, na verdade, pela perda do servo do Senhor, mas Deus sabe o porquê que algumas coisas acontecem a dada altura. Eu quero aqui também agradecer ao Felipe e ao André pelo louvor aqui entoado, nada combinado, não é? Mas vejamos, quando eu orar, o céu se abrirá, Deus ouvirá. Quando eu clamar, Deus ouvirá a nossa oração. E sabem, e por essa razão o tema para hoje é exatamente: que queres que eu te faça? Vamos orar. Querido e amado Deus, que é dos céus da terra, nos encontramos aqui na Tua santa presença nesta manhã de sábado. Pai querido, nós queremos, antes de mais, de abrir a Tua palavra, pedir a unção do Espírito Santo, que seja o Seu a falar. Quebre o nosso nome e exalte o Teu santo nome neste altar, em nome de Jesus. Amém. Marcos do capítulo 10. Marcos, o capítulo 10, o verso 46, 47 até o verso 52. Eu acredito ser um texto muito bem conhecido pelos leitores da Bíblia, um texto conhecido para quem, na verdade, vem navegando nos evangelhos, e encontramos exatamente ali um dos milagres que Jesus operou a caminho de Jerusalém. Jesus saindo de Galileia em direção a Jerusalém, passando por Jericó, na verdade, passou por ali e alguém aproveitou a oportunidade para poder pedir algo a Jesus. Vejamos, diz aqui o texto, o que na verdade Marcos escreve para nós nesta manhã. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Há traduções que dizem: tenha misericórdia de mim, tenha pena de mim. E diz o verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama.
e, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Palavra do Senhor. Querida igreja, na verdade nós aqui encontramos o pedido de um homem cujo objetivo era voltar a ver. Encontramos aqui o pedido de um homem relatado tanto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E na verdade nós selecionamos o livro de Mateus porque nos identificamos com a forma como Marcos, na verdade, relata este episódio que ocorreu exatamente na caminhada de Jesus, saindo da Galileia em direção a Jerusalém. Nos identificamos com Mateus pelo facto da forma como ele escreve exatamente esses relatos. E sabem, queridos irmãos, Marcos é dos evangelhos mais curtos entre os 4. Mas a forma como Marcos relata a cronologia dos eventos da época de Jesus, na verdade, é de uma forma muito interessante. E vejamos que o livro de Marcos, na verdade, ele escreve os 7 primeiros capítulos assim de uma forma muito acelerada. Marcos dá a entender que nos 7 primeiros capítulos, ele parece que quer anunciar alguma coisa de uma forma muito rápida. E quando começa no capítulo 8, Marcos dá a entender, no princípio, dá a entender que ele quer transmitir uma mensagem de forma muito lenta. Mas a partir do capítulo 8, Marcos parece que dá a entender que está com pressa de anunciar alguma coisa. E sabem, Marcos dedica exatamente metade do seu livro apontando para as 2 últimas semanas de Jesus. E é exatamente no capítulo 8, no capítulo 10, onde Marcos dedica exatamente este momento em 7 versos para poder apontar o que ocorreu quando Jesus estava saindo de Galileia em direção a Jerusalém. E ali Marcos diz o seguinte: e saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus Cristo, e ali estava um homem à beira da estrada. E Marcos diz que este homem chamava-se Bartimeu. E na verdade Bartimeu não era o seu nome, não é? Porque Bartimeu era filho de Timeu. Bar quer dizer filho de, e Timeu era nome de seu pai. Então quer dizer que também Marcos não identifica o nome deste cego. E é por esta razão que muitos pregadores apenas o denominam como sendo o cego de Jericó. E sabem, queridos e amados irmãos, a partir exatamente do capítulo 8, do capítulo 10, Marcos começa a relatar tudo o que ocorreu. Mas antes, algo curioso chama-nos a nossa atenção quando, na verdade, Marcos começa a escrever o capítulo 10. Dá a entender que Marcos queria fazer entender a todos que antes da cura de Bartimeu, haviam outras cegueiras que, na verdade, o povo deveria entender. No verso 2 até o verso 12, Marcos denuncia a cegueira dos fariseus em relação ao divórcio. Dos versos 13 ao verso 16, Marcos reprova a cegueira dos discípulos quanto à questão ou ao valor das crianças. Do verso 17 ao verso 22, Marcos corrige a cegueira do jovem rico. Do verso 23 ao verso 31, Marcos desaprova os cegos que confiam nas suas riquezas. Do verso 32 a 46, Marcos reprova a cegueira de Tiago e João quanto à sua missão. E é exatamente a partir do verso 46 que Marcos apresenta exatamente o episódio que ocorreu ali na estrada em direção a Jerusalém. E Marcos diz: e saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus Cristo. Marcos narra o último milagre público que ocorreu antes do Calvário, antes da morte de Cristo na cruz. E sabem, havia um homem que na verdade chamava-se Bartimeu, que ouviu que há uma grande multidão que ali passa. Sabem, queridos e amados irmãos, isso dá-me a entender que Bartimeu, por mais que fosse cego, ele não era surdo. Bartimeu, por mais que fosse cego, ele não era mudo. Bartimeu ouviu que há uma grande multidão e ele perguntou o que se passa exatamente ali. Porque era algo incomum que não acontecia naquela altura. O que está a se passar nesta altura? E a multidão, alguém respondeu que é Jesus quem passa por aqui.
E ali Bartimeu pensou, eu tenho que me posicionar, eu tenho que arranjar um lugar estratégico aqui à beira da estrada. E eu sei que se clamar pelo nome de Jesus Cristo, Ele me ouvirá e Ele irá me responder. E ali Bartimeu começou exatamente a sua estratégia a ser bem traçada naquele momento. E sabem, queridos e amados irmãos, Bartimeu, aliás, Marcos relata e descreve as características de Bartimeu. Diz que ele era Bartimeu, cego, quer dizer que não tinha condição de poder enxergar, além de ser cego, era mendigo. Vejam a condição social em que Bartimeu se encontrava. Do ponto de vista físico, ele tinha alguma debilidade, não conseguia enxergar. Mas do ponto de vista social, Bartimeu nem sequer conseguia encontrar comida para poder comer. Não tinha talvez um lugar digno para poder colocar o rosto e poder descansar. Tento mais ou menos imaginar que Bartimeu nem sequer tinha vestes dignas para poder cobrir o seu próprio corpo. Tento talvez imaginar que Bartimeu nem sequer tinha tempo para poder cortar o cabelo nem aparar a sua própria barba. Bartimeu era desprezado pela multidão, desprezado pela sua família, desprezado pelos seus amigos. Mas ele colocou na sua consciência que havia um homem, Jesus Cristo, que estava a passar por ali. E ele disse que se gritar e chamar por ele, certamente o ouvirá. E sabem, queridos e amados irmãos, o texto bíblico diz que Bartimeu parou. E quando ouviu que a multidão estava a passar, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E sabem, queridos e amados irmãos, eu creio que talvez Bartimeu não sabia que aquele era a última passagem de Jesus em Jericó. Mas Bartimeu aproveitou a única oportunidade que teve quando Jesus Cristo passou na sua vida. E a pergunta que talvez nós também fizemos a cada um de nós é: quantas vezes nós pegamos as oportunidades que Deus tem nos dado? Quantas oportunidades Deus já conferiu a cada um de nós? Quantas vezes Jesus Cristo já passou em nossa vida? Quantos convites nós já recebemos de Jesus Cristo e nós não atendemos? Bartimeu, a única oportunidade que teve, clamou e chamou por Jesus Cristo. Sabem por quê? Porque Bartimeu sabia que se ele clamar e se ele chamar por Jesus Cristo, ele o atenderia. Sabe, multidões e multidões seguem Jesus, mas não queriam conhecer Jesus Cristo. Apenas queriam fazer parte da multidão, fazer parte dos que seguem Jesus Cristo, mas não tinham a necessidade de poder conhecer quem era Jesus Cristo. Mas havia aquele homem ali, mendigo, cego, que na verdade não conseguia ver, mas tinha necessidade de poder conhecer a Jesus. E sabem, queridos e amados irmãos, nós vemos qual foi o comportamento da multidão. Aquela multidão, na verdade, foi uma multidão que o repreendia cada vez mais. Cale-se, o mestre tem pressa. Cale-se, o mestre tem que seguir para Jerusalém. E sabem, os relatos bíblicos e teológicos apresentam que, na verdade, Jericó era um lugar não só de passagem, mas também de descanso para muitos que seguiam até Jerusalém. E muitas vezes repousavam ali esperando para poder subir até Jerusalém. E, na verdade, naquele instante, Bartimeu aproveitou a única oportunidade que tinha para poder chamar por Jesus Cristo, porque ele passou exatamente por ali. O que Ellen White, na verdade, escreve no livro Filhos e Filhas de Deus? Quero ali que talvez projetem o texto que a serva do Senhor escreve para nós. Diz ali a serva do Senhor no livro Filhos e Filhas de Deus, página 126. Página 126, no livro Filhos e Filhas de Deus. Eu vou aqui tomar a leitura. Diz aqui a palavra do Senhor, aliás, a serva do Senhor. Unicamente quando o pecador sente a necessidade de um Salvador, é que seu coração se dilata em busca daquele que o pode ajudar. Quando Jesus andava entre os homens, eram os doentes que queriam um médico. Os pobres, os afligidos e opressos seguiam após ele para receberem o auxílio, o conforto que não podiam encontrar em parte alguma. O cego Bartimeu espera à beira da estrada por muito tempo. Ele tem aguardado o momento de ver a Cristo. Multidões dotadas de dom de vista passam para lá e para cá, mas não sentem o desejo de ver a Jesus. Um olhar de fé lhe tocaria o amorável coração, trazendo-lhe o benefício da sua graça. Mas ignoram a enfermidade e a pobreza da sua vida e não sentem necessidade de Cristo. O mesmo não aconteceria com o pobre cego. Sua única esperança se concentrava em Cristo.
Enquanto espera e vigia, ouve passos e indaga ansiosamente. Que ruído é esse que ouço de gente que passa? É Jesus de Nazaré que passa. Com a veemência de intenso desejo, ele então exclama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabem, queridos e amados irmãos, tal como estamos aqui a dizer que na verdade Bartimeu aproveitou a única oportunidade que tinha. Ele se posicionou para poder exatamente ser ouvido, porque multidões há que na verdade estão ali a seguir, vão apenas para a igreja, vão apenas seguindo os cristãos, mas não querem conhecer quem é exatamente Cristo. Não querem se relacionar com Cristo, não querem mergulhar nas suas escrituras. E sabe o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, versículo 8? Se o povo conhecesse quem é Jesus, não o matariam. Se tivéssemos no mínimo a oportunidade de o conhecer, não o teriam cravado na cruz. E sabem, o texto diz que a multidão foi travando cada vez mais e mais a intenção de Bartimeu. E eu, olhando para os relatos bíblicos e principalmente para os evangelhos, consigo notar exatamente esse comportamento da multidão em muitos momentos, travando pessoas que querem ir ao encontro de Jesus Cristo. Você se lembra o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu queria se encontrar com Jesus, a multidão o impediu, mas ainda assim a intenção que ele teve de conhecer a Jesus foi tão forte que teve que subir numa árvore para ter um encontro especial com Jesus. Será que eu estou a falar para alguém nesta manhã que tem sido impedido de se encontrar com Jesus Cristo? Será que eu estou a falar para alguém que em algum momento teve a necessidade de se encontrar com Jesus, mas foi exatamente barrado? E talvez alguém lhe disse: olha, não clama mais, não chame mais por Jesus Cristo, não ore mais por aquele problema ou por essa situação que já não vai se resolver. Você se lembra através da mulher que durante 12 anos sofreu de hemorragia? A multidão tentou lhe impedir, mas ainda assim o desejo de tocar. Vejam, ela não disse que eu tenho que abraçar Jesus Cristo. Não disse que eu tenho que agarrar nas vestes de Jesus. Apenas com um toque seria sarada. Sacrificou-se, tocou e foi curada. A minha pergunta esta manhã é: o que é que nós também temos vencido? Como temos vencido os obstáculos da multidão para poder tocar nas vestes de Jesus? Para poder clamar por Jesus? Para poder exatamente se encontrar com Jesus Cristo? A Bíblia diz que Jesus Cristo ouviu o clamor de Bartimeu. Mas além de ouvir o clamor de Bartimeu, Jesus Cristo parou. Ele parou. E tão logo parou, disse à mesma multidão: chame-o. E vejam aqui que eu encontro uma outra lição que Jesus não só estava transmitindo para Bartimeu, mas para a multidão. A mesma multidão que o mandou calar, Jesus agora utiliza para fazer o quê? Para chamar a Bartimeu. Porque Jesus tinha uma intenção muito grande com a vida daqueles que na verdade vão ao encontro dele. E a Bíblia me diz que Bartimeu tão logo ouviu o convite. Tão logo os discípulos chamaram por Bartimeu. Bartimeu não olhou para trás. A Bíblia diz o quê? Pegou na sua capa e atirou para fora. E foi ao encontro de Jesus Cristo. Querida igreja do Senhor, uma outra lição nós aqui aprendemos. Que todos aqueles que vão ao encontro de Jesus Cristo, Jesus os chama tal como são, mas nunca regressam tal como foram. Porque Bartimeu foi transformado e foi mudado. Então venha tal como você está. Mas importa que antes você deite fora a capa que te impede de seguir a Jesus Cristo. Bartimeu pegou na capa, atirou para fora. Aquela capa que o identificava como cego. Aquela capa que o identificava como mendigo. Aquela capa que o identificava como alguém talvez sem graça entre a população. Aquela capa que talvez o iria impedir de poder caminhar em direção a Jesus Cristo. Bartimeu pega e atira. E diz que eu vou porque o Mestre me chama. Eu vou porque Jesus Cristo está chamando por mim. A minha pergunta esta manhã a cada um de nós é: qual tem sido a nossa capa? Qual tem sido a capa que carregamos todos os dias? O que é que o mundo tem identificado em nós como cristãos? O que é que na verdade nos impede de caminhar a Jesus Cristo quando Ele nos chama?
Os discípulos foram ao encontro de Bartimeu e disseram: Bartimeu, ele te chama, tem bom ânimo, levanta-te. A Bíblia diz que Bartimeu não olhou para trás. E muito menos a Bíblia diz que Bartimeu esperou algum momento. Mas a Bíblia diz que imediatamente Bartimeu se levantou e foi ao encontro de Jesus Cristo. Imediatamente. Não deixou para depois. Imediatamente. Então é agora que Cristo te chama. É agora que Ele quer que você entregue o seu coração. É agora que Ele quer que você tome uma decisão. É agora que Ele quer transformar a tua vida e quer dar um novo rumo. E não permita que ninguém te impeça. Tenha apenas um encontro com Jesus Cristo. E lá estava Bartimeu, só ele e Jesus. Sem enxergar, mas consciente que estava na presença de Jesus Cristo. Jesus olha para Bartimeu e diz: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Bartimeu tinha muitas necessidades. Quando Marcos o caracterizou, disse que ele era mendigo. Talvez tinha necessidade de poder comer. Necessidade de pão físico para poder saciar a fome. Bartimeu talvez necessitava de uma casa para poder morar. Bartimeu talvez necessitava de uma roupa digna para poder cobrir o seu próprio corpo. Bartimeu talvez necessitava de água para poder lavar o seu próprio corpo. Mas ele sabia que havia algo maior. Que se Cristo fazer, todas as coisas vão se complementar. E então ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Abra os olhos meus. E sabem, queridos e amados irmãos, Jesus também passa esta manhã por Jericó. Passa na minha e na tua vida nesta manhã. E Ele está chamando a cada um de nós. Está dizendo: que queres que eu te faça? Eu não sei se talvez é um primeiro convite que você tenha recebido de Jesus Cristo. Não sei se é o segundo ou o terceiro. Mas olhe para a vida de Bartimeu e veja a resposta que ele deu. Veja a prioridade que ele teve na sua vida. Senhor, que eu volte a ver. Abra os olhos meus. E sabe o que escreve a serva do Senhor novamente no livro Filhas e Filhas de Deus? Ela escreve assim o seguinte, ainda na página 126. Este apelo foi ouvido, recompensada sua fé perseverante. Não somente foi restaurada a vista física, mas foram-lhe abertos os olhos do entendimento. Vem Cristo o Redentor e o sol da justiça brilha em sua vida. Todos quantos sentem a própria necessidade de Cristo, como o cego Bartimeu, e são sinceros e decididos, como ele foi, hão de receber a bênção que anseiam. Palavra do Senhor. Todos aqueles que, na verdade, buscam a Cristo e são sinceros, tal como Bartimeu, irão receber a bênção que tanto anseiam. Sabem por quê? Porque a Bíblia é clara quando diz que batei e abri-se-vos-á. 1 de João capítulo 5, versículo 15 a 14 a 15. Diz que se pedirmos alguma coisa, certamente Ele nos dará. Mateus 7, Mateus capítulo 7, verso 7 até o verso 8. Ele diz que pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bartimeu tinha consciência disso tudo. Então, por que nós não clamamos também? Por que nós não pedimos a Jesus Cristo? E tal como foi com Bartimeu, também pode acontecer com a nossa própria vida ainda hoje. Eu quero terminar. Mas antes, permitam que eu conte uma história. Na verdade, conta-se uma história, creio, conhecida por muitos. Certa vez, na verdade, havia um grande capitão de um navio. O capitão estava com o seu navio em alto mar, com a sua equipa ali a bordo. E quanto menos esperava, uma grande tempestade tomou conta da embarcação. E a embarcação começou exatamente a entrar água. E ali, todos os ajudantes começaram a retirar água de um lado para o outro. E um deles gritava: Senhor,
Por favor, tire exatamente a pistola sinalizadora, porque precisamos de pedir ajuda, precisamos de pedir auxílio, porque vamos afundar. E o capitão, olhando para o seu próprio orgulho, dizendo que eu conheço essa embarcação desde muito tempo, nunca afundou em momento algum. Já teve vários precalços, mas nunca afundou. Essa é uma situação de leve, vai passar. E ali trabalhavam cada vez mais e mais, tentando consertar o furo, tirando água da embarcação. Mas nada resolvia. E gritavam de novo, capitão, dispara, precisamos de ajuda. E ele dizia, não, aguardem um pouquinho mais, que vai se resolver. Mas a água entrava cada vez mais na embarcação. E quando menos esperavam, passava um outro barco ao lado. E o capitão daquela embarcação perguntou a ele, precisam de ajuda? E ele dizia, não, podem passar que tão logo nós resolvemos aqui o problema. Mas a história conta que o tempo passou, nada se resolveu e a embarcação afundou. A minha pergunta esta manhã a cada um de nós é, Jesus está a passar e está a perguntar a cada um de nós, o que queres que eu te faça? Será que você vai deixar isso para depois? Ou vai atender o convite de Jesus? Que cada um de nós, nesta manhã de sábado, seja um Bartimeu. Faça tal como Bartimeu. Que no teu canto, ali em Jericó onde você se encontra, diga, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Jeremias 33, o verso 3, para terminar mesmo. Jeremias 33, o verso 3. E eu creio que é um texto muito bem conhecido por muitos. E eu não deixaria de terminar sem que, na verdade, pudéssemos ler esse texto. Jeremias 33, o verso 3, diz a palavra do Senhor. Invoca-me, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Talvez você não tenha entendido. Clama a mim. Esse é o convite que o próprio Deus faz a cada um de nós. Está a passar por situação difícil, clama. Os momentos são duros, clama. Mas Ele não diz que clama apenas a promessa do próprio Deus. Ele diz que eu responderei, eu ouvirei e te mostrarei coisas grandes que você ainda não sabe. E cada um de nós possa clamar que o Deus do céu responda o pedido de cada um de nós. Que Deus venha nos abençoar, venha nos proteger. Que essa seja a nossa oração e a vontade de Deus para o seu povo. Amém.